Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, trouxe uma partida aqui entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi, partida que aconteceu no Meltwater Chess, 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Nepomniachtchi com as peças brancas aqui, abre com o peão do rei E4, Magnus Carlsen, campeão mundial, responde aqui com a defesa siciliana, C5, temos cavalo em F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4 e aqui cavalo em F6 atacando o peão central. Cavalo C3 protegendo e aqui imediatamente E5 pelo Magnus Carlsen. Aqui a partida seguiu com o cavalo de D em B5, atacando aqui, ameaçando jogar um cavalo D6. E aqui D6 pelo Magnus Carlsen, impedindo a entrada do cavalo na casa de D6. A bispo G5 foi jogado pelo Nepo, agora existe uma pressão aqui em F6, as brancas ficam um forte posto aqui na casa de D5, a partida seguiu com A6 atacando o cavalo em A3 e aqui B5, o Magnus Carlsen ameaçando um garfo aqui, né, o Tramontina, né, quem falou isso? O Alan Dime, outro dia, um inscrito aqui do canal Alan Dime, falou, faz alguma coisa, algum lance com o nome Tramontina, né, ameaçando dar o garfo aqui, então B5 aqui o lance Tramontina. A partida seguiu com o cavalo D5 pelo Nepo, aproveitando a cravada aqui para cima de F6 em cima do Magnus Carlsen. O Carlsen responde com bispo E7, temos bispo por F6 e aqui C3 pelo Nepo, né? Dando a casa de C2 para o cavalo, as brancas gostam muito de tentar uma configuração aqui dos cavalos em E3 e D5. Se as brancas conseguem fazer isso nessa abertura, elas ficam realmente muito bem. Então na maioria das vezes aqui é jogado o bispo G5, fica tentando controlar aqui a casa de E3 e tudo mais. Aqui o Magnus Carlsen não, ele joga diferente, faz o lance cavalo E7, o Magnus Carlsen em suas surpresas, né? Permitindo a captura aqui em F6. O Nepomniachtchi não aguenta, não resiste a essa tentação, faz cavalo por F6, cheque, G por F6 e agora cavalo C2. E o Magnus Carlsen agora segue com bispo B7, olha que interessante essa abertura aí que o Magnus Carlsen está fazendo, não é muito comum. Agora existe uma pressão no peão central, bispo D3 protegendo e D5, olha só, pressão total no peão de E. Dama em E2 protegendo e aqui F5. Que variante interessante, o Magnus Carlsen consegue ganhar iniciativa aqui, consegue criar ameaças na posição e tudo mais. Ele vai para esse lance F5 que é bastante interessante. E aqui o Nepo, ele segue com grande roque, aqui colocando o rei em segurança e a torre na coluna D. E por F5 seria perfeitamente possível, iria para linhas bastante complicadas, depois de E4, F6, a gente teria já bastante complicação no começo da partida. Mas aqui o Nepomniachtchi preferiu jogar com grande roque. A partida seguiu com F por E4 e agora bispo por E4 pelo Nepomniachtchi. Aqui, quando um está indo, o outro já está voltando, né? O Nepomniachtchi se aproveita do fato aqui que o peão está cravado. O Magnus Carlsen segue com dama C7, o peão de D5 está defendido duas vezes, o bispo tem que sair daí, temos bispo em F3 e o Carlsen aqui tranquilamente faz o lance grande roque, sensacional aqui a abertura do Magnus Carlsen. O Nepo segue aqui com G3, temos rei B8 colocando o rei em segurança e aqui rei B1, o Nepomniachtchi também coloca aí o seu rei na coluna B. Feitos os lances profiláticos, as profilaxias aí de ambos os jogadores, cavalo C8 agora pelo Magnus Carlsen manobrando o cavalo. Torre de H em 1 trazendo a torre pressão aqui no ponto de E5, torre de H em E8 trazendo a torre protegendo e aqui cavalo B6 pelo Magnus Carlsen, seguindo com a sua manobra do cavalo, talvez de olho aqui no posto em C4. Dama C2 foi jogado aqui pelo Nepomniachtchi, F6 agora pelo Magnus Carlsen, colocando mais uma proteção em E5 e trazendo uma defesa aqui para o peão de H7 que estava atacado. E agora bispo G2, simplesmente dando espaço aí para o peão sair se preciso for. A torre D6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, torre D2, também preparando para dobrar as torres, torre de E em D8 e aqui torre de E em D1, todo mundo aí brigando agora pela casa de D4. A5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, é incrível como o Magnus Carlsen vai encontrando sempre uma forma de criar problemas para os adversários. O Nepo coloca o lance A3 agora, impedindo o lance B4. O Carlsen segue com cavalo C4. Cavalo por C4, B por C4 e aqui dama em F5. Temos rei A7 liberando aqui a coluna B para as torres. Temos rei em A1, o Nepomniachtchi faz a mesma coisa, libera a coluna B para a torre. Aqui dama D7 propondo a troca das damas. E o Nepomniachtchi sabe que se ele trocar essas damas ele vai para um final, e um final equilibrado. E um final equilibrado é sinônimo de derrota contra Magnus Carlsen. O Nepomniachtchi sabe disso, segue com dama em H5, evitando a troca das damas. E agora dama C7.
e é aquele tipo de posição onde existe um equilíbrio e o Magnus Carlsen adora essas posições. Ele começa a torturar o adversário nesse tipo de posição, ele vai criando uma ameaçazinha aqui, outra lá. Vamos vendo. F4 aqui pelo Nepomniachtchi, E4 avançando com o peão. Torre D4, aqui o Nepomniachtchi tenta deixar o centro imóvel aqui do Magnus Carlsen. Bispo C6 foi jogado aqui pelo Carlsen, levando o bispo para casas com maior atividade, talvez a casa D8 e depois F7 ou mesmo G6. A partida seguiu com torre D1 em D2 e agora bispo em E8, atacando a dama. Dama em E2 e agora bispo C6 aqui pelo Magnus Carlsen. Temos dama em E3 e dama B6. É o tipo de posição, o Magnus Carlsen vai tentando restringir, aqui a torre já não pode jogar, né? Os peões aqui estão tirando casa, a dama se ela sair daí a torre vai ficar cravada, já existe uma pressão aqui em B2, o Magnus Carlsen vai conseguindo pequenas coisinhas que vão incomodando aqui o adversário. F5 foi jogado pelo Nepomniachtchi ganhando espaço, agora a torre de 6 em D7. Temos dama em H6, bispo A4 e aqui G4, o Nepomniachtchi vai avançando com a sua maioria aqui de 3 peões contra 2 na ala do rei. Temos rei A6 aqui pelo Carlsen, bispo em F1, colocando o bispo na mesma diagonal aqui do rei. Rei A7, o Magnus Carlsen volta e agora H4, seguindo com o avanço da maioria Nepomniachtchi. O Magnus Carlsen segue com o ataque na ala da dama com torre B7, no momento a torre está protegendo em B2. Dama em E3, o Nepomniachtchi acha melhor colocar aí a dama nessa casa, dando também espaço aqui para os peões avançarem. E agora a torre de D em B8, Magnus Carlsen faz um canhão aqui, é quase um canhão de Alekhine, né? Se trocar aqui, colocar a dama na base e a torre na frente, é o chamado canhão de Alekhine. Aqui é um tipo alternativo de canhão de Alekhine com a dama na frente. A dama é sempre melhor no fundo porque as torres são de menor valor, a dama fica atuando, né? Aqui, por exemplo, você não pode capturar porque a dama tem um valor alto, né? Mas é um canhão assustador. A partida seguiu com G5, o Nepomniachtchi segue com o plano de expandir com a maioria na ala do rei e agora bispo D7 aqui pelo Carlsen. Ele esperou a hora certa, esperou esse avanço para começar a atacar agora o peão de F5 que está vulnerável. Temos G por F6, bispo por F5 e aqui dama G5. O Nepomniachtchi tem um peão passado, o Magnus Carlsen tem um peão passado, o bispo do Carlsen está atacado. Carlsen segue com bispo E6, o que parece um lance defensivo, mas na verdade esse lance também dá apoio para a torre lá na casa de G8. Temos bispo por C4 aqui pelo Nepomniachtchi, uma tentativa bastante esperta aqui pelo Nepo, né? O Magnus Carlsen não cai nessa, se ele tivesse feito D por C4, não foi o lance jogado, o Nepomniachtchi ficaria com uma posição vitoriosa depois de torre D6 aqui, atacando a dama, atacando o bispo, pressionando na casa de A5. A dama, para tentar continuar protegendo em A5, poderia seguir com dama B5, mas aqui depois de dama E3, cheque, por exemplo, rei A8 e torre por E6, capturando a peça de volta, as brancas estariam numa posição vencedora. B2 está protegido, peão passado, avançado, rei bastante nu, bastante desprotegido, e aqui seria muito difícil aqui de continuar. Tá vindo dama por E4, pressionando, cravando aqui a torre, e uma posição vitoriosa para o Nepo. Então aqui o Magnus Carlsen, depois desse lance agressivo aqui do Nepomniachtchi, segue com toda a precisão do mundo com o lance torre G8 atacando a dama. Temos dama em E5 e agora a torre G1, cheque. Botando problema na posição, rei A2 e agora sim o Magnus Carlsen aceita o bispo, faz o lance D por C4. Olha que legal, o Magnus Carlsen conseguiu fazer uma manobra. E agora a torre D6 já não funciona mais, o lance jogado foi B4. Né? Aqui torre D6 atacando o bispo e a dama já não funciona mais por conta do imediato dama B3 cheque mate. Magnus Carlsen aí, ó, vai querer fazer um tático pra cima do Carlsen, ele vem com contra-tático, ele fala, você quer sacrificar peça? Eu aceito, espera só um pouquinho, né? Então aqui o Magnus Carlsen aceita, mas agora ele tá melhor. A partida seguiu com B4 aqui pelo Nepomniachtchi, aqui C por B3, cheque, e agora rei B2, né? Pelo menos aqui o próprio peão do Magnus Carlsen tá impedindo aqui ataques na coluna B, o Nepomniachtchi vai querer continuar atacando, ameaçando torre D6 e futuramente até avançar com o peão passado. No entanto, aqui o Magnus Carlsen faz o lance E3, temos aqui dama por E3 e nessa posição o Carlsen vai para um lance fantástico. Se você quiser dar pause aqui na posição e tentar encontrar o lance do Magnus Carlsen, vale a pena, eu já aviso. É difícil, solte a sua imaginação, considere qualquer lance absurdo e aí talvez você tenha chance de encontrar, né? Não descarte nenhum lance aqui na sua tentativa de encontrar, mesmo aquele lance que grita na sua cabeça que pode parecer um absurdo, pode ser o lance correto, tá bom? Muitas vezes isso acontece, não sabemos explicar muito bem porquê, mas o xadrez às vezes tem isso, o lance ele pode saltar aos olhos, alguns jogadores são assim. E aquele lance aparentemente absurdo, aí o jogador tem que fazer o quê? Calcular para ver se é aquilo mesmo, né? E aí se for, bora, juntou a intuição com a razão.
Mas se você intuiu ou calculou o lance torre A1, é isso mesmo, foi o lance jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Que beleza de lance, né? Esse lance aqui é muito bonito, esse tipo de lance, né? Totalmente que a gente muitas vezes não está esperando, é um lance surpreendente na maioria das vezes. Aqui a partida seguiu com dama E5, tá? Vamos entender. Aqui se tivesse jogado rei por A1, aqui estaria vindo B2 cheque. Não dá para capturar de torre, senão dama por B2 checkmate. Não dá para vir para A2 por conta do bispo, seguiria rei B1, mas aí viria bispo A2 cheque, olha que bonito. E aqui tanto faz se rei C2 ou rei por A2, está vindo o peão promovendo para a dama com checkmate. Que legal essa posição aqui, torre A1 foi jogado, o Nepomniachtchi rapidamente calculou isso, não fez o lance rei por A1, seguiu com dama em E5, aqui mais uma vez ameaçando torre D6, e agora o Magnus Carlsen segue com torre A2 cheque, temos rei B1, torre por D2, e simplesmente depois aqui de B2, Magnus Carlsen faz esse lance, e aqui Nepomniachtchi abandona aqui a partida, né? Poxa, Rafael, mas aqui o rei do Carlsen não tá tão protegido assim, tem peão passado, dá para seguir com aquelas ideias de torre D6 ainda. Por que que o Nepomniachtchi abandonou? Abandonou porque não dá mais, pessoal, aqui realmente não dá para jogar o lance torre D6 aqui. O Magnus Carlsen vai seguir com checkmate depois de dama G1 cheque. Acabou, né? O rei não tem mais para onde ir, se vier rei C2, simplesmente B1 promovendo para a dama, trazendo outra dama para o jogo. E um rei não sobrevive aí a duas damas de uma torre, né? Rei D2, torre B2, checkmate, né? Então aqui, e não tem outro lance que possa ser jogado. Depois de B2, se jogar, por exemplo, torre D1, poderia seguir bispo A2 cheque, rei C2, B1 promovendo para dama cheque, torre por B1, dama por B1, e aqui não precisa nem continuar, né? Dama e torre bispo, né, para cima desse rei aí, mas só para ver até o checkmate, rei D2, torre B2 cheque, rei E3, dama E1 cheque, rei F4, torre F2 cheque, rei G5 e nada de dama por G5, dá para dar checkmate mais rápido aqui, dama por E5, dama G1 vai pro mate mais rápido, cheque, aqui o rei se vier para H5 ou H6 está vindo dama G6, mate, então só dá para postergar, dama G3, dama por G3, rei H5, dama G6, checkmate. O Nepomniachtchi, sabendo que vai levar checkmate depois de B2, abandonou aqui a partida. Que sensacional essa vitória do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 95,7% de precisão para o Carlsen, 92,2% de precisão para o Nepomniachtchi. Carlsen foi mais preciso, encaixou 28 dos melhores lances contra 25 aqui do Nepo. Cometeu apenas uma gafe Magnus Carlsen, a gente já vai ver qual foi. E o Nepomniachtchi errou um pouco mais, 3 erros e 3 gafes. A gente vê aqui no relatório, realmente a partida foi bem equilibrada, o Nepomniachtchi ficou com alguma leve vantagem. E aí o Magnus Carlsen aproveitou algum erro do Nepomniachtchi, deixou equilibrar aqui por um momento, o Nepomniachtchi não encontrou. E aí o Magnus Carlsen acabou vencendo. Vamos ver esses momentos críticos lá no tabuleiro, vamos voltar lá. Bom, até esse momento a partida está equilibrada, bispo por C4 foi uma tentativa do Nepomniachtchi que acabou não dando certo. Magnus Carlsen aceitou esse sacrifício, mas não imediatamente. Ele primeiro fez o recurso de torre G8, torre cheque e tudo mais, e depois capturou esse bispo sem nenhum problema e ficou numa posição vantajosa, vencedora, né? Aqui, ao invés de jogar bispo por C4 pelo Nepomniachtchi, ele poderia fazer aqui simplesmente bispo G2 e ficar esperando para ver o que acontece aqui na posição, né? Aparentemente o Nepomniachtchi está segurando bem a posição, não tem muitos ataques aqui, o Carlsen ia continuar buscando, né? Jogar a torre G8, por exemplo, dama E5 seria uma possibilidade, aqui o bispo está protegido pela torre, torre de bem B8, torre C2, torre B7, torre CD2, ia ficar todo mundo procurando aqui alguma coisa para fazer, né? Manteria o equilíbrio, manteria as chances. Bispo por C4 foi uma continuação aí que acabou não dando certo. Agora, em que momento que o Carlsen vacilou aí e deixou o Nepomniachtchi equilibrar a partida? Vamos ver. O Nepomniachtchi encontra esse recurso B4 e depois de tomar aqui o peão en passant, rei B2, o Carlsen faz o lance E3 e, por incrível que pareça, esse é um erro grosseiro que permite aqui ao Nepomniachtchi o equilíbrio. Como pode, né? Um avanço tão forte de peão ser um lance errado. Aqui, de fato, os computadores apontam que torre A1 direto. O Carlsen viu depois esse lance e foi sensacional, mas aqui diretamente já seria suficiente aqui para vencer, tá? Aqui, enfim, se jogasse torre D6, estaria vindo torre A2 cheque, rei B1, dama G1 cheque, torre D1, torre A1 cheque. Aqui não dá para jogar rei por A1, senão tá vindo B2 com sequência vencedora. Teria que jogar rei B2,
dama F2, cheque, torre 1, D2, torre A2, cheque, loucura, né? Rei B1, dama F5. E aqui o Magnus Carlsen tem uma posição melhor, tem uma peça a mais, é uma posição vencedora, tá? Continua atacando aqui o rei adversário. Aqui tem alguns cheques pro Nepo, né? Dama D4, cheque, rei B8, torre D8, cheque, bispo C8, dama D6, cheque, rei A7, dama D4, cheque, torre B6, dama E3, né? Aí rei B7, torre 8, D5. Seria uma posição ainda bem complicada, mas a gente percebe que o Carlsen conseguiria anular aqui o ataque do Nepomniachtchi e continua com uma peça a mais, né? Dama F3, por exemplo, e aqui depois de dama F3 e por F3 a gente já percebe uma posição aqui vantajosa para o Carlsen, né? Então aqui de fato o torre A1 deveria ter sido jogado imediatamente. Agora, depois de E3, como é que o Nepomniachtchi conseguiria igualar aqui? Porque não parece estar tão fácil, né? Dama E3, dama por E3 foi jogado e veio torre A1, uma posição vencedora para as negras. O que as brancas podem jogar se não pode jogar dama por E3? Né? Aqui o lance que empataria, olha que loucura, seria a torre A4, deixando a torre. Muito difícil de ver numa partida 15+10, né? Aqui talvez numa partida clássica ou numa partida de 2 horas para cada um, com muito tempo no relógio, talvez desse para encontrar esse recurso, né? Aqui depois de ir por D2, poderia seguir com torre por A5, o ponto todo é que agora tem que entregar a dama. Dama por A5, cheque. E além do que, né, as pretas mesmo assim estão ameaçando vencer aqui a partida, só que aqui teria perpétuo, rei B8, dama D8, cheque. Então tem o tema aqui do cheque perpétuo, né? E se voltar o bispo aqui, bispo C8, continua tendo perpétuo? Continua, dama D6, cheque. Né, jogar rei aqui. Aqui as brancas até ganham. Dama C5 leva a torre e até ganham. Então aqui teria que jogar rei A8 e se contentar com o empate aqui, né? Teria que se contentar com esse empate. Mas aí não dá para cobrir de torre. Aqui cuidado, vai levar checkmate. Então às vezes é melhor você se contentar com o perpétuo do que fazer algum lance que perde, né? Aqui de fato teria que se contentar mesmo com o perpétuo. Que loucura, que loucura. E3 foi um lance errado do Carlsen porque torre A4 levaria para o equilíbrio, para a igualdade aqui. Muito difícil de ver tudo isso, né? Mas foi uma bela partida, uma belíssima vitória do Carlsen aqui. Mais uma vez o lance torre A1, que bonito, né? Vamos finalizar com essa foto aí. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,